Olá, bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 3 do minicurso de Cosmologia, aqui nas atividades formativas de verão, edição 2025. Então, essa aula 3, ela será bastante teórica, porque eu vou falar sobre as eras ao longo da evolução do universo. Então, diversos acontecimentos, né, marcaram a evolução do universo e que merecem destaque. Então, hoje eu pretendo falar, né, os principais acontecimentos dentro das eras de evolução do universo, como, por exemplo, ali os estágios iniciais após o Big Bang, né, então, na física de altas energias do universo, então, era de Planck, era Gucci, depois, posteriormente, nós temos aí, né, a inflação, então a era em que formaram as partículas pesadas, os prótons e os nêutrons, depois era hadrônica, era leptônica, então eu pretendo até a nucleossíntese, né, do BBN, conhecida como a BBN, a nucleossíntese do Big Bang, então, que fala, nos explica, né, como surgiram os primeiros elementos que nós conhecemos hoje na tabela periódica, e posteriormente, né, como que surgiram, aí, aí nisso a gente chega na radiação cósmica de fundo. Após esse estágio, como se formaram as estrelas, as galáxias, e os aglomerados de galáxias, né, do nosso universo, a formação do sistema solar, né, então os planetas, tudo, a formação, né, da Terra e a origem da vida até chegar à era atual, que nós estamos hoje, né. Então, eu pretendo contar um pouco dessa história, né, da evolução do universo, mas dentro de cada era, ressaltando o principal acontecimento. Bom, então nós vimos que o conteúdo energético, né, dominante no universo, ele é de suma relevância e para poder a gente dar um destino, né, para a evolução do nosso universo. Então nós vimos que inicialmente, ali logo após os primeiros instantes depois do Big Bang, o universo ele era dominado por radiação. Então, e posteriormente, né, ele passa a ser dominado por matéria e atualmente ele é dominado por um conteúdo de energia que é ainda de origem desconhecida, que a gente chama de energia escura. Então, nos primórdios ali do universo, nós vimos também em aulas anteriores, né, que a evolução desses conteúdos, né, de matéria e energia, elas ocorreram de formas diferentes. Então, por exemplo, durante a era de domínio da radiação, que vai mais ou menos até por volta de quando o universo tinha aproximadamente 10 elevado a quarta anos, né? Então, nesse momento, o universo ele era totalmente opaco aos fótons. Então, o universo se encontrava num estado extremamente denso, né, e muito quente. Então, quem dominava era a radiação. E, posteriormente, a quantidade de radiação, ela cai, né, com 1 sobre a quarta, conforme nós vemos aqui, até que a matéria, pouco a pouco, ela passa a dominar e entra na era de domínio da matéria. Então, nesse momento, o universo ele fica transparente aos fótons. E ocorreram eventos aqui, né, importantes, como o desacoplamento da matéria, a radiação, e os fótons puderam viajar, né, livremente pelo universo e formar o fundo cósmico que nós observamos hoje. Então, tudo isso será discutido anteriormente. Só que, durante o domínio desses conteúdos no universo, ao longo da história, né, da evolução do mesmo, então aconteceram diversos outros fatos, conforme nós veremos aqui. Bom, então, o instante ali, né, definido como sendo o marco teórico de expansão do espaço-tempo, né,
Então, nesse momento, a partir desse ponto que a gente chama de singularidade inicial, ou ali que está associada, né, ao Big Bang, então, nesse ponto, todas as forças fundamentais da natureza, elas estavam unificadas e também surgem, né, flutuações quânticas de origem quântica e as leis da física clássica que nós temos, nesse ponto específico, elas não funcionam muito bem. Então, a gente precisa de uma teoria que seja capaz de explicar, né, os efeitos quânticos desse regime do universo. Então, conforme nós veremos na próxima aula, nós vamos aplicar uma abordagem advinda de teoria de gravidade quântica, né, aplicada à cosmologia, que é cosmologia quântica de laço ou loop quantum cosmology do inglês. Então, isso será na próxima aula e vocês vão ver como a gente consegue prever, né, sinais observáveis, né, do espectro da radiação cósmica de fundo do nosso universo, né. Então, aqui nesse ponto inicial, nós temos esse problema. Então, a física aqui, ela não é bem estabelecida. Então, aqui tudo estava unido, né? Então, a matéria, a radiação, né? Estavam aí fortemente unidas, fortemente acopladas, né? Nesse ponto, marca aí o início da expansão. Então, o espaço-tempo, ele começa a se expandir e dentro aí desse momento, né? Ainda a uma temperatura extremamente alta, ocorrem outros eventos que foram marcantes, como a chamada Era Planck e também a Era Gucci, né? Depois o universo, ele aumenta o seu tamanho, né? De forma exponencial, em um curto intervalo de tempo, que a gente chama de inflação. E a inflação, ela termina e o universo, ele retorna, né? Ao seu tamanho que ele tinha antes da inflação e continua expandindo, né? Desaceleradamente, porque a força de atração gravitacional, ela desacelera essa expansão, né? Ele continua se expandindo, só que em um ritmo mais lento do que foi durante essa fase de expansão exponencial chamada inflação. Quando o universo tem aí aproximadamente uma idade de 1 microsegundo, então se formam os primeiros prótons, né? Posteriormente, nós temos aqui o início da chamada nucleossíntese do Big Bang, que vai entre 0,01 segundo a 3 minutos após o Big Bang. Então, aqui se formam os primeiros átomos, né? Então, aqui também tem outros acontecimentos, como a formação dos átomos neutros, a recombinação, até que a nucleossíntese, ela termina, né? Quando o universo tem aqui uma idade de 3 minutos, né? E, posteriormente, com 380 mil anos, os fótons, né, puderam viajar livremente e formaram esse fundo cósmico que a gente observa, né, que é a radiação cósmica de fundo. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é uma ferramenta observacional, né, da cosmologia e que nos dá a imagem, né, do nosso universo mais antigo, logo após aqui 380 mil anos, né, após o Big Bang, após o seu início, o marco, né, da expansão do espaço-tempo. Após aí a radiação cósmica de fundo, o universo, até por volta de 200 milhões de anos, então ele passa por um período negro, né, da sua história, chamada Dark Age, Era das Trevas, em que não há nenhuma fonte de luz no universo. Até que, com 200 milhões de anos, a luz, o universo, ele volta a brilhar e formam as primeiras estrelas, galáxias, né, as estruturas presentes no nosso universo. E aí nós chegamos aqui em 13,8 bilhões de anos hoje, né, um universo tal como nós vemos, com galáxias, aglomerados de galáxias, povoados de estrelas, né, e dominado por um conteúdo que é de origem desconhecida, né, energia escura e matéria escura, são as componentes em maiores quantidades no nosso universo, e ele está expandindo, né, aceleradamente,
e o que faz com que essa expansão, né, ocorra é algo que exerce uma pressão negativa, que a gente associa à energia escura. Bom, então aqui foi um panorama geral, né, do que acontece. Agora, eu pretendo explorar os principais acontecimentos dentro dessas eras de evolução do universo. Algumas delas não encontram-se explícitas na imagem que a gente tem, né, que é um esboço da cronologia do nosso universo, mas eu vou tratá-las aqui. Então, nós podemos dizer, né, que quando o universo tinha aí da ordem a uma temperatura de 10 a 32 Kelvin, né, então, em um ponto, né, em que o universo ele era aí extremamente denso, né, e quente, então, nós estamos no regime de altas densidades do universo, né, e é uma temperatura extremamente alta, então, nesse ponto, todas as partículas, elas se encontram unidas nesse ponto, né? Então, nós temos aí a matéria e radiação estão unidas nesse ponto e as 4 forças fundamentais também da natureza. E aí, à medida que a temperatura do universo, ela baixa um pouco mais, ele começa a se expandir, né? Mas ela ainda é suficientemente alta. Então, eu digo que entra aí na era de Planck, né? E que vai até pouco antes de um tempo, né, de vida de menor que 10 a menos 43 segundos. Então, nesse regime, a física clássica ela não é precisa, porque surgem as flutuações quânticas, né? E a gravidade, ela se encontra unificada às outras forças fundamentais da natureza, a força forte, a força fraca e a força eletromagnética. Posteriormente, né, então o universo ali, pouco a pouco essa temperatura vai baixando, então quando ele tinha ali entre 10 a menos 43 segundos a 10 a menos 36 segundos, né, uma dessas forças, a temperatura ela baixa, então ali da ordem de 10 a 30, 10 a 28 Kelvin, e uma dessas forças ela se separa das outras 3. Então a força gravitacional ela se separa da força forte e da força eletrofraca, que é a união da força fraca mais a força eletromagnética. Então, aí, isso já dentro da chamada era das teorias de grande unificação, né, que busca unificar 3 dessas forças fundamentais da natureza. Então, nesse momento, né, em que o universo ele baixa sua temperatura ali entre 10 a 28, até da ordem de 10 a 15 Kelvin, então observe, ainda é uma temperatura extremamente alta. Então o universo ele ainda é muito denso e muito quente. Então ele, a partir do momento que baixa a temperatura, para da ordem de 10 a 15 Kelvin, né? Então ocorre uma transição de fase no universo primordial. E isso faz com que a força gravitacional ela se separe das demais forças. Então, nesse momento, o universo, né, ele passa a ser governado por 2 forças fundamentais, que era a força gravitacional e as outras 3 unificáveis, que era a forte e a eletrofraca. Bom, então, a temperatura, né, estava aí da ordem de 10 a 15, né, Kelvin aí mais ou menos, né, quando o universo tem mais ou menos da ordem de 10 a 27 Kelvin, né, então ele sofre aí um aumento, né, do seu tamanho, então ele sofre uma expansão exponencial em um evento que acontece aí dentro da era Gucci, que a gente chama de inflação, que durou um curto intervalo de tempo, né, mas o universo ele teve o seu tamanho aumentado, né, de forma exponencial, que é o que a gente chama de fase inflacionária, que durou entre 10 a menos 36 a 10 a menos 32 segundos. Então, o universo ele ainda é extremamente denso e quente, né? E ele encontra-se a altas temperaturas. Então, aí, quando o universo atinge, né, essa idade de 10 a menos 32 segundos, ele volta ao seu tamanho que ele tinha originalmente, né? E aí, com isso, ele passa a se expandir, né? Mais de uma maneira mais lenta
do que foi durante a inflação, sobre a ação, né, com a força da gravidade, né, desacelerando essa expansão do universo, né. Então, nesse momento, quando a temperatura baixa, né, de 10 a 27 para cerca de 10 a 15 Kelvin, então é marcado por um evento porque mais uma dessas forças, elas se separam das outras duas, que é a força forte se separa da eletrofraca. Então, nesse momento, né, o universo ele passa a ser governado por três forças fundamentais, que seria a gravitacional, a força forte e a força eletrofraca, que estava unificada à força fraca e à força eletromagnética. Então, marca o início da era drônica, que durou entre 10 a menos 32 a 10 a menos 4 segundos. Então, nesse momento, os quarks, né, que são as partículas lá do modelo padrão, elas se combinam com os gluons, que são os mediadores da força forte, e formam os hadrons, os prótons e nêutrons. Então, isso marca a chamada era das partículas pesadas. E também, né, há uma grande, né, aniquilação entre partícula e antipartícula. E quando a temperatura ela baixa, né, um pouco mais ou menos da ordem de 10 a 14, né, entre ali de 10 a 15 a 10 elevado a 12 Kelvin, mais ou menos, nesse período, o que acontece é que a força fraca, ela se separa da força eletromagnética. E, nesse momento, ficam estabelecidas as quatro forças fundamentais da natureza. Então, a força gravitacional, a força forte, a força fraca e a força eletromagnética. Só que a partir desse momento, né, os quarks, né, eles não conseguem mais se unir aos gluons, que são os mediadores da força fraca, né, da força forte, desculpa, e formar esses prótons e nêutrons, os hadrons. Então, a densidade de energia do universo, né, nesse momento, ela passa a ser dominada por um plasma, né, de partículas, como elétrons, muons, neutrinos e suas quarks, né, e suas respectivas antipartículas. Então, isso marca a era das partículas leves, que é a chamada era leptônica, que é quando o universo tem uma idade de 1 segundo. E nesse momento também, os neutrinos, né, eles desacoplam desse plasma de partículas e passam a viajar por todo o universo. Bom, então aqui na era leptônica, né, o que acontece é que os fótons, eles retêm energia suficiente, né, apenas para construírem as partículas leves, como os elétrons e os pósitons, né? Então, por isso que nesse momento, os quarks, eles não mais se unem, né, aos gluons para poder formar as partículas pesadas. Então, por isso é marcado como a era das partículas leves. E quando a temperatura, o universo ele continua evoluindo, né? E sua temperatura baixa um pouco mais, né? Então, da ordem de 10 a 10 Kelvin. Então, é a chamada nucleossíntese do Big Bang, ou BBM, que durou entre 1 a 500 segundos, ou seja, ela durou 3 minutos, né? Ocorreu após os 3 primeiros minutos, né? Após o Big Bang, o início ali da expansão do espaço-tempo. Então, a nucleossíntese, ela é marcada pela formação dos primeiros núcleos, né, de hidrogênio, hélio, lítio, deutério e boro também, né? E então, o que acontece aqui na nucleossíntese é que os prótons e elétrons, né, eles se unem e formam os nêutrons, então também acontece a formação dos elementos neutros, né, então os prótons e nêutrons, eles se unem, né, e formam os núcleos de hélio, de hidrogênio, de deutério, né, de lítio e berílio, que é a chamada era da recombinação. Então, em 380 mil anos após o Big Bang,
os átomos se formam, e com isso, os fótons, né, que vêm lá da superfície de último espalhamento, quando eles matéria desacopla da radiação, esses fótons, eles passam a viajar livremente pelo universo sem serem absorvidos pelos elétrons, porque até então a matéria ela estava em um estado ionizado. Aí, a partir desse momento, os elétrons eles se unem aos prótons e formam os primeiros átomos neutros, né? E com isso, esses fótons, eles dão origem a um fundo cósmico, né, observável, que é a radiação cósmica de fundo. Com 380 mil anos, simplesmente o universo não havia nenhuma fonte de luz, né? Então é a chamada Era das Trevas, porque havia aqui uma grande quantidade, né, de hidrogênio neutro e não havia nenhuma fonte luminosa. Com 200 milhões de anos após o Big Bang, o universo ele volta a brilhar, surgem aí as primeiras estrelas e marca o início da formação de estruturas. E com 1 bilhão de anos após o Big Bang, formam as primeiras galáxias. 5 bilhões de anos após o Big Bang, o sistema solar, né, ele forma, e a Terra, o nosso planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás, e marca o início das condições para o surgimento da vida. Até que a gente chega na presente, né, hoje, com o universo aí com aproximadamente 13,8 bilhões de anos, a era atual, o universo ele se encontra em uma expansão acelerada devido à energia escura. Bom, então eu disse que lá no instante t igual a zero, né, a gente marca o início, né, da expansão, né, do espaço-tempo, né, e nesse regime, a física clássica, né, as leis da física clássica que nós temos, elas não funcionam muito bem, porque surgem as chamadas flutuações quânticas de vácuo. Bom, então de onde vem esse termo, né? E o que são essas flutuações quânticas de vácuo? Então, o nome flutuações quânticas de vácuo, ele foi atribuído, né, pelo físico Edward Tryon em 1973. Então, ele associou o Big Bang, né, com pequenas flutuações quânticas de vácuo, onde o vácuo, ele representa o quê? O estado de mínima energia, onde partículas e antipartículas são criadas e aniquiladas. Então, a matéria, ela se origina a partir dessas flutuações. Mas, como a matéria vai se originar a partir dessas flutuações, né? Como que a gente pode explicar, né, esse fato? Bom, então aqui, né, existem dois processos, né, e uma dessas situações é que as partículas, elas podem se tornar reais, né, essas partículas virtuais, quando há uma energia, né, suficiente. Então, isso dá origem às partículas de matéria, como ocorre, por exemplo, em colisões de altas energias, né, lá nos aceleradores de partículas. Então, isso seria uma forma, né, da matéria se originar a partir dessas flutuações. E uma outra explicação, né, também poderia ser, né, advinda de estudos que indicam que a massa dos prótons e dos nêutrons, que são aí as partículas pesadas, né, os hadrons, eles, e lembrando, né, que eles compõem a maior parte da matéria visível, então ela pode ser devido a essas interações de origem quântica, né, entre quarks e gluons. Então, lembrando que os gluons, eles são os mediadores da força forte, né? Então, quando os quarks, eles, através de um confinamento, né, de cores ali, então eles se combinam em 3 quarks, que formam aí os prótons e os nêutrons, né? Ou então, em um quark e um antiquark, que seria esse confinamento aí de cor que está relacionado a isso, né? Então, aí,
ao se confinarem, né, eles são oriundos dessas flutuações quânticas de vácuo. Então, isso seria a explicação, né, de duas maneiras com a qual, do porquê que a matéria, ela se origina a partir dessas flutuações. Bom, então a gente fala que T igual a zero é o marco, né, inicial da expansão do espaço-tempo, né, o marco teórico, e na teoria do Big Bang, né, que a gente define ali o Big Bang começando em T igual a zero, então ele é uma singularidade, né, então ele começa nessa singularidade inicial. Mas o que seria essa singularidade inicial presente nesses modelos de Big Bang? Bom, em relatividade geral, quando você representa o espaço-tempo, ele é um contínuo suave. Ou seja, né, quando você vai para as maiores escalas macroscópicas, então as leis da física clássica que nós conhecemos, elas descrevem muito bem o nosso universo. Então, ou seja, não existem irregularidades, certo? E em nenhum momento nada é quebrado. Mas quando você vai para as menores escalas, né, que seriam as escalas microscópicas, então esse contínuo suave, ele é quebrado, porque surgem aí irregularidades, né, devido ali a esse regime quântico, né, do universo. Então, próximo à singularidade, a relatividade geral, ela fornece uma descrição da natureza geométrica do espaço-tempo que não é muito precisa. Contudo, surgem aí os efeitos quânticos e eles são muito importantes no regime de altas energias, onde a gente tem ali que as densidades de matéria são enormes. Então, a gente precisa de uma teoria que seja capaz de lidar, né, com esses efeitos quânticos nesse regime de altas energias e de altas densidades de matéria, certo? Então, por isso que relatividade geral, nesse ponto, ela não funciona muito bem, ok? Bom, então ali entre t igual a zero até t menor que 10 a menos 43 segundos, né? A gente associa aí esses efeitos quânticos, né, do universo como acontecendo numa era chamada Era de Planck. Então, não se sabe muito sobre essa era, visto que, nesses limites, a teoria da relatividade geral é incapaz de descrevê-la, porque ela não leva em conta esses efeitos quânticos, né? Que é um ponto onde relatividade geral e mecânica quântica, né? Elas precisam, se a gente precisa de uma teoria que combina ambas para explicar os efeitos, o que acontece, né? Nesse ponto. Mas a gente sabe que nesta fase o universo ele se encontra em um estado de altas temperaturas e ele é muito denso e quente, porque as temperaturas são da ordem de 10 elevado a 30 Kelvin, né? E esse estágio dominou a evolução, uma vez que nesse momento a idade do universo era inferior a 10 a menos 43 segundos, que é o chamado tempo de Planck. Então, esse tempo de Planck, ele corresponde ao menor tempo que a gente conhece aqui, né, na evolução do universo. E quando a gente multiplica esse tempo aqui pela velocidade da luz, a gente obtém o comprimento de Planck, que é da ordem de 10 a menos 35 metros. Então, o comprimento de Planck, ele corresponde ao menor tamanho, né, que a gente conhece. A menor escala, né, que a gente conhece aí é da ordem, é o tempo de Planck e o comprimento de Planck. Bom, então, a partir do momento em que a temperatura do universo ele vai se expandindo, a temperatura ela baixa, né? Mas ela ainda é muito alta, porque o universo ele ainda é muito denso, muito quente. Então, entre 10 a 30, até da ordem de 10 a 28 Kelvin, né? O universo, aqui nesse momento, né? Ele entra na chamada Era Guth, porque nesse momento aqui, o universo ele sofre uma transição de fase e com isso a força gravitacional
que estavam aqui fortemente unificadas durante a era de Planck, as 4 forças fundamentais, aqui na era Guth, né, o universo ele passa por uma transição de fase. E uma dessas forças, ela se separa das outras 3. Então, a força gravitacional se separa da força forte da eletrofraca. E aí, a gente tem um curto período aqui, né, de tempo, né, que ocorre a inflação, né, em que o universo ele aumenta o seu tamanho, né, aí de forma exponencial em um curto período de tempo, em 10 elevado a 50 vezes, né, então, assim, de uma maneira muito abrupta, ele aumenta, até que depois ele, ao fim da inflação, ele volta, né, ao seu tamanho que ele tinha antes, né, de sofrer essa expansão exponencial. Então, quando a temperatura do universo ela baixa, né, de 10 a 28 até 10 elevado a 15, mais ou menos, então mais uma dessas forças elas se separam. Então, a força forte ela se separa da eletrofraca. E aí o universo ele passa a ter, então, a força gravitacional, a força forte e a eletrofraca. Então, mais ou menos aqui, quando a temperatura cai, né, de 10 a 28 para 10 a 15. Então, aqui, ó, observa, né, que a gente, por isso que tem aqui, né, a chamada eletrofraca. Então, isso mostra a evolução das forças ao longo da história do universo, né. Depois, a temperatura, ela baixa um pouco mais, à medida que o universo vai se expandindo. Então, nesse momento, a força fraca, ela se separa, né, da força eletromagnética e ficam estabelecidas as 4 forças fundamentais da natureza, né? Então, aí a gente tem também um evento, desacoplamento dos neutrinos, a formação aqui, né, dos primeiros núcleos de hélio, hidrogênio, lítio, a nucleossíntese primordial. Depois temos aqui a recombinação, né, dos átomos e formando os primeiros átomos neutros, até chegar aqui na formação das galáxias. Então, o que a gente observa, né, que aqui na era Planck, a partir desse momento, né, então o universo ele ainda é dominado por radiação. Então, ele é muito denso e muito quente. E a partir do momento aqui entre nucleossíntese primordial, daqui por diante, né, porque é marcado o desacoplamento da matéria e radiação, então a gente entra na era de domínio da matéria, né, tal como nós conhecemos. Bom, então a era Guth, né, ela ocorre quando 3 das 4 forças fundamentais, elas são combinadas. Então lembre-se, né, quando o universo ele passa, então a força gravitacional aqui, né, ela se separa das outras 3 forças fundamentais, então da força forte, da força fraca e da eletromagnética. Então, existe uma classe dessas teorias de grande unificação, né, que são teorias que tentam unificar 3 das 4 forças fundamentais da natureza. Então, elas tentam descrever todas essas forças, exceto a gravidade, uma única estrutura. Então, aí a gente vê, né, que quando a temperatura vai baixando um pouco mais, né, pouco mais aqui de 10 a 35 segundos, a uma temperatura de 10 a 27 Kelvin, né, então a força forte, ela se separa da força eletrofraca. Quando a temperatura, ela baixa um pouco mais e o universo, ele evolui, né, então, mais ou menos, quando ele tinha uma idade de 10 a menos 2 segundos e a uma temperatura de 10 a 15 Kelvin, então, a gente vê que a força fraca e a eletromagnética, elas se separam. Nesse momento, ficam estabelecidas 4 forças fundamentais da natureza. Bom, então, aqui, né, 10 a menos 35 segundos é marcado pela separação da força forte, né? E aí restam apenas a força fraca e a eletromagnética unificadas, que é a eletrofraca. Então, ao fim da era Guth, aconteceram 2 eventos importantes, que foi a expansão exponencial, né, a inflação, e a bariogênese, né? A bariogênese, ela tenta, né,
é um processo hipotético que explica, né, a assimetria entre matéria e antimatéria no universo primordial, né? Então, se nesse momento, né, havia a mesma quantidade de matéria e antimatéria, né, no nosso universo, e elas estavam em equilíbrio, né? Então, toda matéria que havia, então, matéria e antimatéria, elas se aniquilavam, né? Mas o que explica hoje, né, o fato da gente ter mais matéria no universo do que antimatéria? Então, isso seria mais ou menos, né, a chamada bariogênese. Só para ressaltar, tudo que a gente viu antes, né, então a física naquele ponto ela não é testada em laboratórios. Mas a partir daqui em diante, né, o que a gente estuda, o que nós veremos nessa aula, aí já a física ela passa a ser testada em laboratório. Bom, quando o universo, né, ele evolui aí e a temperatura cai, né, de 10 a 27 para 10 a 15 Kelvin, né, e as forças eletromagnética e a força fraca, elas se separam. Então, nesse momento, os hadrons, eles não mais se formam. Por quê? Porque os quarks, eles não conseguem mais, né, os quarks, eles não, não são mais mediados, né, pelos gluons para poder formar aí os prótons e nêutrons. Então, aqui nesse momento, né, todas as partículas que a gente tem, né, e suas antipartículas, né, há um grande processo aí de aniquilação, né, entre as partículas e suas antipartículas. Então, a gente tem nesse momento, né, um plasma de partículas como elétrons, muons, neutrinos, né, quarks e suas antipartículas. Então, nesse momento, os leptons, eles adquirem massa e entram na chamada era leptônica, né? Então, os bósons, eles aparecem, né, porque eles são os mediadores da força fraca, porque os bósons vetoriais, eles decaem massivos, W+, W- e Z0, né? E o fóton sem massa, ele media a força eletromagnética. Então, a partir daqui, o universo ele passa a ser governado, né? Ficam estabelecidas 4 forças fundamentais da natureza. O que a gente tem, né, são pares de partículas e antipartículas que se aniquilam. Então, ele continua evoluindo, e quando a temperatura baixa um pouco mais, né, de 10 a 15 para 10 a 12, 10 a 13 Kelvin, né, os quarks, eles não podem mais existir por si só, né? Então, eles se combinam nesses hadrons aqui, os baryons e mesons unidos por gluons. Então, a gente tem aqui, isso marca o confinamento dos quarks, né? Então, alguns tipos de partículas massivas fracamente interagentes, elas podem ter sido criadas nesse momento. Então, a gente tem eventos extremamente importantes aqui, né, da física, né, de altas energias, nesses primeiros instantes aí do nosso universo. Bom, então, dentro da era Guth, né, ela é marcada aí por 2 eventos importantes, seria em um curto intervalo de tempo entre 10 a menos 35 e 10 a menos 32 segundos, e quando a temperatura do universo, né, ela cai abaixo de 10 a 28 Kelvin, então as forças básicas da natureza se reorganizam. Então, nesse período de tempo muito curto, o universo ele sofre uma expansão exponencial, que a gente chama de inflação. Então, é a era da inflação. Então, o universo ele entra em um estado instável de alta densidade de energia, que é denominado falso vácuo. Então, nesse momento, ele aumenta exponencialmente o seu tamanho e depois, né, ao final, 10 a menos 32, ele decai, né, porque através, né, de uma transição de fase, né, que ocorreu, e isso liberou uma grande quantidade de calor latente, e a força gravitacional se separa das outras forças, né? Então, o universo ele decai desse estado de falso vácuo para um estado de vácuo
verdadeiro, né? Então, segundo a teoria da relatividade geral, o vácuo, né, esse estado de mínima energia, ele tem exatamente essa propriedade de se acelerar o universo. Então, ele exerce uma pressão negativa, né, contrária à força de atração gravitacional e que faz com que o universo ele sofra essa expansão acelerada. Então, por isso que ele decai de um estado de falso vácuo para um estado de vácuo verdadeiro, conforme nós temos aqui. Quando o universo ele decai para esse estado de vácuo aqui verdadeiro, então a inflação cessa quando ele tem essa idade aqui. Mas só que durante esse tempo, ele aumenta o seu tamanho por um fator de 10 elevado a 50. Então, só para falar, né, ressaltar aqui, quando o vácuo ele retorna à normalidade, o universo ele retoma a expansão relativamente lenta, né? Ou seja, ele volta a se expandir conforme ele estava antes dessa fase, né, chamada inflação, e tem o seu movimento desacelerado pela gravidade. Lembrando que ela exerce uma força contrária aí, né, que causa essa desaceleração. Então, aqui nesse momento, né, podem ter sido originadas pequenas flutuações quânticas, né, que deram origem, que mais tarde, né, vão originar as galáxias que seriam formadas no nosso universo. Então, só para pensar, né, o universo ele começa aqui em um estágio, né, muito denso e quente, né, em um volume mínimo, e a partir desse momento, né, na inflação, observa que ele aumenta o seu tamanho, né, o tamanho de um átomo para o tamanho do sistema solar, né. Então, ou seja, ocorreu um aumento exponencial por um fator de 10 elevado a 50. Então, isso é o que a gente chama de inflação. Bom, após a fase da inflação, né, então o universo ele continua a se expandir e a temperatura ela vai baixando, mas o universo ele ainda é muito denso e muito quente, né? E os fótons, nesse momento, né, eles então produzem pares de partículas e antipartículas, né? Então, matéria e antimatéria, que se aniquilavam. E isso era produzido continuamente e tudo estava em equilíbrio. Então, você tinha a mesma quantidade de matéria que era produzida, né, e de antimatéria. Então, elas rapidamente se aniquilavam. Então, tudo estava em equilíbrio. Só que quando a temperatura ela baixa um pouco mais e o universo esfria, então esse equilíbrio se perde e ocorre uma assimetria cujo resultado foi que a antimatéria ela foi virtualmente erradicada. Então, apenas uma em cada 1 bilhão de partículas sobrevive. Então, isso quando o universo tem uma idade de 10 a menos 9 segundos. Então, observa que ele ainda é muito quente e denso. E isso, né, a gente associa, né, com uma fase hipotética que a gente chama de bariogênese, né? Então, a bariogênese, ela tenta explicar essa assimetria, né, presente, né, entre matéria e antimatéria, né, presente aí no universo primordial. Então, assim, como que se lá no início, né, tudo estava em equilíbrio. Então, a gente tinha criação e aniquilação, né, de matéria, né? Então, matéria e antimatéria na mesma proporções. Tudo estava em equilíbrio. Só que quando a temperatura baixa, né? Então, isso levou a uma assimetria. Então, a gente, toda a antimatéria, então, será que ela foi erradicada? Então, isso explica, então, hoje, o excesso de matéria que a gente tem presente no universo, esse excesso que a gente chama de matéria escura, né? Bom, então, aqui, nesse momento, formam aí as partículas massivas, né, que são os prótons e os nêutrons, via os quarks, né. Então, só para lembrar, a gente tem, então, né, aí as partículas do modelo padrão, no caso aqui, só para... Calma aí, só tomar uma água aqui, que
essa foi tensa. Bom, então nós temos aqui, né, no modelo padrão da física de partículas, nós temos aqui que ele é dividido, né, em férmions, que seriam os blocos fundamentais, né, que descrevem as interações. Então, a gente tem aqui os quarks e os leptons, então são partículas de spin semi-inteiro, um meio, né, e a gente tem aqui os bósons, né, que são as partículas, né, mediadoras, e que tem spin inteiro, né? E além aqui do bóson de Higgs, né? Então, nós temos aqui os quarks e os leptons, né? Então, ambos são férmions. Então, nós temos aqui 6 tipos de quarks, ou sabores, né? Então, up, down, charm, strange, top e bottom. Quando os quarks, né? Tal como nós vemos aqui, né? Só assim eles não interagem, né? Para poder formar nada, né? Então, somente quando eles são mediados, né? Por exemplo, aqui pelos gluons, então eles formam os hadrons, né? Que seriam aqui os prótons e nêutrons. Então, os quarks, né? Através desse confinamento de cor, né? Então, aqui mediada pelos gluons, eles formam aí os baryons, né? Que seria aqui 3 quarks, ou ainda também a gente tem os mesons, né? Que seriam um quark e um antiquark. Lembrando que os baryons mais conhecidos são os prótons e os nêutrons. E aqui os leptons, eles também são 6 tipos, então a gente tem o elétron, o muon, o tau, e os 3 tipos de neutrino, né? Neutrino do elétron, do muon e do tau. E aqui nós temos os bósons, né? Que seria aqui o bóson W+, W-, o bóson Z, né? Temos aqui os fótons, que são os mediadores da força eletromagnética, e esses aqui são os mediadores da força fraca, né? No caso, a gente consegue observar em decaimentos radioativos. E o bóson de Higgs, ele é o que permite atribuir massa às partículas, né? Através do mecanismo de Higgs. Bom, então, durante esse momento em que se formam essas partículas pesadas, né, é o que a gente chama aí de bariogênese, porque nesse momento passa a ter uma grande assimetria, né, entre matéria e antimatéria. Então, essa assimetria de matéria e antimatéria, né, presente no universo, né, é o que a gente chama de bariogênese. Então, ela acontece exatamente próxima ali à chamada era hadrônica, mais ou menos, né? Bom, então a partir do momento em que a temperatura ela baixa, né, do universo, mas ele é muito quente e denso, então ocorrem, né, 2 eventos importantes, que são o desacoplamento dos neutrinos primordiais, né, e essas interações que mantêm prótons e nêutrons em equilíbrio térmico, nesse momento, quando a temperatura do universo ela cai, essas interações elas se tornam ineficientes. Então, a partir desse momento, essas partículas hadrônicas, né, prótons e nêutrons, elas não são mais geradas, né? E é marcado também porque os leptons, eles adquirem massa. Então, a gente passa a ter nesse momento um plasma, né, de partículas como elétrons, muons, né, os neutrinos e suas antipartículas. E os neutrinos, eles desacoplam, então, desse plasma, né, de partículas, nessa chamada era leptônica, né. Também é marcado aí pelo o desacoplamento da força fraca, né, e da força eletromagnética. Então, esses são eventos importantes. Mas, por que hoje, né, se esses neutrinos se desacoplaram durante esse estágio do universo, por que a gente não observa, então, um fundo cósmico de neutrinos
conforme nós vemos a radiação cósmica de fundo. Uma das justificativas, né, do fato da gente não observar esse fundo cósmico de neutrinos, ela se deve ao fato de que os neutrinos, eles não interagem, né, com a matéria, então isso faz com que dificulta a sua detecção. E além disso, né, eles viajam pelo universo e são difíceis de serem detectados. Então, acho que até mesmo no futuro, lá quando a gente tenha até mesmo os instrumentos, né, necessários para que possa observar esse fundo cósmico de neutrinos, é necessário que eles sejam muito sensíveis mesmo para que a gente possa observá-los. Bom, então a temperatura do universo ela baixa, né, um pouco mais, até 10 elevado a 10 Kelvin, e inicia a chamada nucleossíntese primordial. Então, a nucleossíntese primordial, ela é marcada pela formação dos primeiros elementos químicos leves, como o deutério, o hidrogênio, o hélio, traços de lítio, berílio e boro, nos primeiros 3 minutos após o Big Bang. Também é chamado de nucleossíntese do Big Bang, a BBM. Então, aqui, né, conforme nós vemos, né, foram formados esses primeiros elementos químicos leves. Já os pesados, eles seriam formados mais tarde no interior das estrelas, né? Então, por que que aqui em A igual a 5 e A igual a 8, a gente não consegue observar nenhum elemento estável? Isso aqui está relacionado à instabilidade que a gente tem, né? Aqui nesse momento, né? Então, aqui a gente tem as instabilidades, né, durante as reações nucleares, né? Então, por isso que a gente não observa esses elementos em A igual a 5 e A igual a 8. Então, isso está relacionado a esse fato, né? Porque é uma pergunta curiosa. A gente vê aqui esses elementos leves, mas vê que em A igual a 5 e A igual a 8, a gente não observa nada, né? Então, por que que isso acontece? Isso se deve, né, ao fato de que ocorrem as chamadas instabilidades nucleares nessas configurações, A igual a 5 e A igual a 8. Bom, uma outra curiosidade aqui de ressaltar é que entender bem o processo de nucleossíntese primordial, ele nos dá informação também, né, sobre a abundância de matéria presente no universo, a matéria bariônica. Então, as observações, elas indicam que há mais matéria do que a quantidade que foi prevista aqui na chamada nucleossíntese primordial. Então, isso é uma evidência teórica, né, de que existe uma quantidade de matéria que é classificada como não bariônica, que é o que a gente chama de matéria escura. Então, a abundância dos elementos leves, indicada aqui nessa figura, né, então ela exibe uma boa concordância com a profusão aqui da matéria, né, que é constatada aqui pelas observações. Então, aqui o observado, né? Então, o que se observa é isso. Quando a gente olha para para a quantidade, né, desses elementos aqui, então a teoria prevê que aproximadamente 25% da massa da matéria é convertida em hélio. Então, esse valor é muito próximo do que observa, que hoje a quantidade de matéria é entre 25% e 30%. Então, 25% foi formado ali no Big Bang. E as estrelas, né, os processos que ocorreram no interior das estrelas, deu a contribuição restante, né? Então, observa que aqui, né, há pequenos traços, né, de lítio, né, e de deutério. E os núcleos dos elementos mais pesados seriam formados mais tarde no interior das estrelas. Então, compreender a nucleossíntese primordial, ela nos dá uma previsão teórica, né?
e que também essa é uma das previsões, né, do Big Bang, e que descreve muito bem, né, sobre a abundância de matéria hoje no universo, né? Bom, então aqui, né, durante esse momento, né, todos os átomos, eles estavam em um estado ionizado. Então, ou seja, tanto matéria quanto radiação, elas estavam fortemente acopladas. E o universo, ele era, então, totalmente opaco à radiação. Então, toda vez que um fóton, ele tentava viajar pelo universo, ele era absorvido por um elétron. Então, quando a temperatura baixa, né, na chamada superfície do último espalhamento, ali quando a temperatura do universo ela cai, né, entre 3 a 4 mil Kelvin, entre 4, né, entre 3 ou 4 mil Kelvin, né, mais ou menos, né, então quando o universo esfria, ele se torna transparente. Então, na chamada superfície de último espalhamento, no desacoplamento entre matéria e radiação, os fótons, eles conseguem viajar livremente, né, por todo o universo e sem serem absorvidos pelos elétrons. E os elétrons, eles se unem aos prótons, se recombinam e formam aí o hidrogênio neutro. Bom, então esses fótons, né, que são espalhados, né, na chamada superfície do último espalhamento, eles dão origem à radiação cósmica de fundo com uma temperatura de 3 Kelvin. Então, só para mencionar rapidamente, porque senão vai ficar muito redundante, porque eu já falei em outras aulas, né? Então, ela foi prevista nos anos 40 por Gamow, Alpher e Hermann, e foi observada em 64 por Penzias e Wilson, que ganharam o Prêmio Nobel em 1978. Bom, então a gente tinha um plasma, né, de elétrons e núcleos. A partir do momento em que a temperatura do universo ela cai, né, na chamada superfície do último espalhamento, então ocorre o desacoplamento, né, entre matéria e radiação. Então os fótons aqui em amarelinho, eles viajam pelo universo sem serem absorvidos pelos elétrons. E os elétrons se unem aos prótons e formam os primeiros átomos aí de hidrogênio neutro, ok? E nessa chamada recombinação, né, os elétrons se juntam aí aos núcleos e formam os átomos. Então, após a recombinação, né, na superfície do último espalhamento, do inglês LSS, os fótons não mais se espalham, né? Então, com isso, dão origem a esse fundo cósmico, que a gente chama de radiação cósmica de fundo, cuja temperatura é de 2,73 Kelvin. Então, nesse momento, né, durante a recombinação, então a gente tem que prótons e elétrons se unem, formam os núcleos de hélio, que se recombinam e formam aqui os átomos de hidrogênio. Então, nessa temperatura não havia mais fótons com energia suficiente para manter a matéria ionizada, né? Então, os núcleos começam a fazer o quê? Capturar e reter os elétrons. E aí se formam os átomos, né, de hidrogênio neutro. Bom, então essa radiação, né, ela viajou centenas de milhares de anos ainda após o Big Bang, que a gente observa que essa radiação remanescente ali, né, ela pode ser detectada hoje, né, então a gente observa aqui na nossa galáxia que existem o quê? Fótons advindos de diferentes regiões, né, do nosso universo. Então, ela é vista para qualquer direção que a gente olha, né? Então, esse fundo homogêneo isotrópico. Então, essa radiação, ela foi se resfriando enquanto viajava até nós, e hoje ela tem uma temperatura de 2,73 Kelvin. Na chamada superfície, desde lá, a chamada superfície de último espalhamento, quando o redshift era 1090. Bom, então a radiação cósmica de fundo, ela é uma ferramenta observacional, né, que a gente consegue medir e observar hoje, e que nos traz informações sobre os primeiros instantes aí, né, 380 mil anos após o Big Bang. Nós vimos que esse sinal, né, remanescente ali
primórdios, né, do universo. Foi prevista nos anos 40, né, pelos físicos Gamow, Alpher, né, e depois ela foi detectada em 1964 por Penzias e Wills. Bom, em 1989, o COBE ele lançou um satélite, né? E junto com ele foram 3 outros instrumentos, como o FIROS, o DIRB e o DMR, a bordo aqui do satélite COBE. E cada um deles foi responsável, né, para medir algo, para nos dar uma informação, né, sobre a radiação cósmica de fundo. Então, o FIROS, ele nos deu a informação sobre o espectro da radiação cósmica de fundo. Então, o espectro da radiação cósmica de fundo, né, ele é muito parecido, né, ao espectro de um corpo negro quase perfeito, né, cuja temperatura é de 2,725 mais ou menos 0,002 Kelvin. Então, o FIROS deu o espectro correto, né, da radiação cósmica de fundo. Por outro lado, o DIRB aqui, né, ele já foi, ele mediu, né, os mapas, mediu aí a radiação cósmica de fundo e nos deu o mapa, né, da radiação cósmica de fundo. E o DMR, né, ele descobriu as chamadas anisotropias da radiação cósmica de fundo, ou flutuações de temperatura, né? Bom, então, esse experimento DIRB foi desenvolvido justamente para mapear a radiação cósmica de fundo. Então, aqui nós temos esse mapeamento, né, da radiação cósmica de fundo, ocorre através da chamada distribuição angular. Lembrando que essa distribuição angular, ela é dada em função do multipolo, que corresponde à quantidade de vezes em que eu divido a minha região que eu estou observando no céu, para onde eu estou medindo. Então, nós temos aqui, nesse primeiro mapa, né, nós temos o dipolo, né? Então, o dipolo seria quando o multipolo é igual a 1. Então, L igual a 1. Bom, então aqui, o que acontece, né? Nesse mapa aqui, né, nós vemos, né, que isso aqui está evidenciado, né, esse efeito de dipolo, devido à emissão da galáxia e também as flutuações, né, da radiação cósmica de fundo. Só que dessa maneira, conforme nós vemos, isso aqui você não consegue fazer a distinção, certo? Então aqui, né, esse efeito de dipolo, ele tem que ser eliminado. Então, o que causa ele, né? Ele corresponde, né, ao movimento do sistema solar em relação à direção de propagação da radiação. Então, para a gente obter um mapa da radiação cósmica de fundo, né, com essas flutuações aqui de temperatura, aqui regiões mais quentes e mais frias, a gente precisa eliminar esse dipolo, né, que é o movimento do nosso sistema solar em relação, né, à direção em que você mede a radiação. Esse outro mapa aqui, com essa faixa aqui no centro, né, ele é devido a emissões de galáxia, então você também tem que eliminar essa contribuição, né, e por fim você consegue obter o mapa da radiação cósmica de fundo, em que a gente tem essas regiões mais quentes e mais frias, né, e essas flutuações de temperatura, que são dadas por essa expressão em termos aqui dos esféricos harmônicos, né, representam uma parte em 100.000, ou seja, as anisotropias da radiação cósmica de fundo são da ordem de 10 a menos 5. Bom, então essa função aqui, né, em termos desses esféricos harmônicos, ela define a flutuação de temperatura da radiação cósmica de fundo, e como nós vemos, então ela pode ser uma função que pode depender
tanto da posição quanto da direção observada no céu, e assim também como do tempo. Então, ela é dada em termos da expansão, né, desses multipolos. O ALM aqui, eles corresponde à chamada, eles são os coeficientes, né, que vão representar as amplitudes de flutuações de temperatura. E quando a gente obter, né, mapear, por exemplo, regiões do céu e calcular, por exemplo, as chamadas funções de correlação, então aí a gente consegue obter o espectro da radiação cósmica de fundo. Então, para obter o mapa da radiação cósmica de fundo, é necessário que primeiro elimine esse efeito de dipolo, que é causado pelo movimento do sistema solar em relação à direção, né, da radiação. É necessário eliminar essas contaminações aqui, ó, devido à nossa galáxia. Então, a nossa galáxia, a gente sabe que ela tem poeira, né, e tem também são as contaminações, né? Então, ela tem também poeira, né? Então, a gente precisa eliminar esses efeitos, né? Só que quando você faz a observação da radiação cósmica de fundo, você não consegue separar. Então, por isso que para obter o mapa aqui, você tem que eliminar tanto esse efeito de dipolo, quanto aqui essas chamadas foreground, que são essas contaminações que surgem devido à nossa galáxia. Bom, então aqui é um panorama, né, de como foi melhorando à medida que foram enviados, né, satélites, né, com melhoramentos aí dos instrumentos ao longo dos anos. Então a gente obteve aqui um melhoramento, né, desse mapa da radiação cósmica de fundo. E como que a gente analisa o chamado espectro da radiação cósmica de fundo, que nos dá uma relação entre a escala de temperatura em função do multipolo? Bom, para você analisar o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, você olha a posição e a altura dos picos. Então, para que você obtenha o espectro tal como a gente conhece, então você precisa combinar diversos parâmetros que são os chamados parâmetros cosmológicos, né, que descrevem o nosso universo. Então, por exemplo, a constante de Hubble, ela nos dá uma estimativa da idade do universo. A densidade total, ela está relacionada tanto à geometria quanto à dinâmica do universo. A quantidade de matéria bariônica, então a densidade de bárions. E também a quantidade de matéria escura, então a densidade de energia escura, está relacionada à aceleração da expansão. Então, existem programas que a gente consegue ter acesso, né, softwares e tal, que online, né, por exemplo, o chamado Cambi, em que você vai lá e você manipula esses valores, né, e fazendo diferentes combinações para número de baryons, né, a quantidade de energia escura, a quantidade de matéria escura no universo. Então, isso vai te gerar, né, um espectro diferente para a radiação cósmica de fundo. Então, isso vai influenciar exatamente, né, no tamanho dos picos, porque isso está diretamente relacionado com o modelo cosmológico que você escolhe. Então, aqui, o primeiro pico, né, ele depende sempre do modelo cosmológico que você considera. No caso aqui, o universo plano, né, descrito por Friedman Limata e Robertson Walker. O segundo pico, ele nos dá informação sobre matéria, então matéria bariônica e matéria escura. O terceiro pico sobre energia escura. E esses outros picos aqui, né, que correspondem a essas pequenas escalas, as oscilações, então aqui os multipolos, né, para L's maiores que 800, são as chamadas pequenas escalas. Então, são oscilações, né? E aqui os L's pequenos, que são chamadas as grandes escalas, né? Então, a gente observa isso daqui. Então, como que você obtém, né, o espectro de potência dessas flutuações? E o que eles descrevem? Então,
como o próprio nome diz, ele descreve a potência do campo de flutuação da temperatura em função de uma escala angular. Então, eles são descritos em termos da potência em cada posição. Então, aqui o L que a gente observa, que é o chamado multipolo, ele corresponde a essa escala angular θ em coordenadas esféricas. Então, através da relação θ é igual a 180 sobre L, você consegue associar a cada multipolo um tamanho angular no céu. Porque é assim, ó, você mapeia, né, a sua região ali, a sua esfera celeste, e aí você divide ela em duas partes, em 3 partes, 4 partes, né, que são os multipolos. E aí você consegue obter, né, o tamanho angular, a qual escala angular ela corresponde. Lembrando que as flutuações de temperatura são dadas em expansões dos esféricos harmônicos. Esses ALs aqui, né, eles são os coeficientes que nos dão informação sobre a amplitude, né, das flutuações de temperatura. E aqui, os CLs corresponde exatamente o espectro, né, dessa radiação cósmica de fundo. Ele nos dá a potência dessas anisotropias. Então, ou seja, função de correlação entre 2 pontos, por exemplo, dentro dessa esfera celeste, né? Então, esses CLs, quando você combina todos eles, o conjunto deles, isso nos dá o espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo, certo? Então, toda a informação angular, ela pode ser observada, né? E ela está contida exatamente aqui nas amplitudes, né? Nos ALs, nas amplitudes dessas flutuações, conforme nós vemos. Então, o CL, ele fornece uma medida de quanto essa temperatura flutua em relação ao valor referente, né, do espectro de corpo negro. Então, dependendo da separação que você tem angular, né, comparando, por exemplo, aqui 2 pontos no céu. Bom, então aqui nós temos o espectro da CMB, né? Então, nós temos aqui os baixos multipolos correspondem às grandes escalas. Então, o que a gente observa é que nessas escalas, as barras de erros aqui, elas são maiores, né? A gente tem a chamada aqui variância cósmica, que ainda não se sabe muito, né? Como resolver esse problema. A gente tem o primeiro pico fundamental que nos dá informação, né, sobre o modelo. Aqui, informação sobre a quantidade de matéria escura e matéria bariônica, energia escura, e as maiores escalas aqui, né, os L's maiores correspondem aqui às escalas menores, as oscilações, né. Então, essas flutuações, né, elas são as sementes que, mais tarde, dão origem às estruturas presentes no universo, né? Então, as estrelas, os aglomerados de galáxias, né? E são flutuações, assim, muito pequenas, porque é uma parte em 10 elevado a 5. Então, as chamadas anisotropias da radiação cósmica de fundo, né? Medidas aí pelo DME. Mas como assim essas flutuações vão dar origem a essas grandes estruturas, né? Bom, então essas flutuações, né, com a expansão do universo, elas tiveram seu tamanho, né, aumentado, então elas foram crescendo pela ação da gravidade, e à medida que o universo ele foi se expandindo, então essas flutuações, né, elas têm o seu tamanho aí aumentado. Então, a matéria, né, ela foi caindo, né, nesses poços de potencial, né, e aí, pouco a pouco, ela foi se aglutinando e dando origem às estruturas observáveis, né, no universo hoje. Então, assim, são flutuações da ordem de 10 a menos 5, né, mas que crescem pela ação da gravidade e geram as estruturas, né. Então, como explicar isso, né? Bom, então as anisotropias, né, da radiação cósmica de fundo, nessa distribuição angular, elas podem ser identificadas e estudadas, né, aqui através do próprio espectro de potência, né,
Então, seria em função aqui do multipolo. Então, a gente consegue aqui obter os picos, né, que são os picos acústicos, que nos dão informação sobre o tipo de modelo, quantidade de matéria, energia escura, e aqui os amortecimentos, né? Então, a gente teve aí diversas flutuações, né? Essas escalares deram origem aqui à radiação cósmica de fundo, as flutuações tensoriais, né? Elas decaíram mais rapidamente, conforme nós vimos, né? Nós vemos aqui, e elas deram origem às ondas, né? Gravitacionais, que é primordiais, né? Que ainda não foram detectáveis. Bom, então aqui nós observamos, né? Tanto as anisotropias primárias quanto as chamadas anisotropias secundárias, né? Só para lembrar, as anisotropias primárias, né? Elas são aquelas que foram geradas na radiação cósmica de fundo até mais ou menos a época do desacoplamento, né? Então, o que a gente tem como exemplo? Um desses exemplos aqui são as chamadas flutuações adiabáticas, ou seja, escalas angulares até 2 graus, né? Elas estão relacionadas a perturbações de densidade no fluido primordial até a época da recombinação. Além disso, a gente tem também o chamado efeito Sachs-Wolff, que acontece aqui nesses multipolos, né, entre L igual a 2 e L igual a 10 na parte platô. Então, isso aqui também é um exemplo de anisotropia primária. Então, ela foi gerada na radiação cósmica de fundo até a época do desacoplamento, né? Bom, esse tipo aqui de anisotropia, né? Ou seja, essas flutuações, elas são flutuações, né, que aconteceram no potencial, lá na superfície de último espalhamento. E com isso elas foram causadas devido a irregularidades na distribuição de matéria. Então a gente consegue observá-las, esses efeitos Sachs-Wolff aqui, né, nessa parte platô, em multipolos, né, maiores que L igual a 2, ok? Uhum. Bom, e outro tipo aqui de anisotropia são as chamadas anisotropias secundárias, que foram aquelas que ocorreram durante a trajetória dos fótons, desde a superfície do último espalhamento até nós. E uma dessas anisotropias é o efeito Sachs-Wolff integrado, que a gente observa aqui, ó. Então, esse efeito Sachs-Wolff integrado, ele ocorre devido ao quê? As variações no tempo, né, desses poços potenciais, né, durante a trajetória do fóton, da superfície de último espalhamento, até o momento em que eles viajaram até nós. Então, elas ocorrem aqui nesses baixos multipolos, né, L igual a 2 até L igual a 10. E o efeito Sachs-Wolff aqui, né, que é a anisotropia primária, que advém lá da radiação cósmica de fundo, desde lá o momento do desacoplamento, então eles ocorrem em escalas angulares, né, maiores que 2 graus. E o efeito Sachs-Wolff integrado, a anisotropia secundária, então ela ocorre aqui nesses multipolos, entre L igual a 2 e L igual a 10. Bom, então nós vimos que a radiação cósmica de fundo, né? Então, ela é uma ferramenta observacional que nos dá informações muito importantes, né? Sobre os primeiros instantes do nosso universo e que existem pequenas flutuações de temperatura, né? Entre essas regiões mais quentes e as regiões aqui mais frias. Existem pequenas flutuações chamadas anisotropias da radiação cósmica de fundo, né? Que são da ordem de 10 a menos 5. E elas foram as condições iniciais que geraram, né, as estruturas, né, elas foram as sementes que deram origem aqui às estruturas, né, em grandes escalas, conforme nós vemos hoje no nosso universo, né. Então, como flutuações
muito pequenas, da ordem de 10 a menos 5, mas lembrando que elas tiveram o seu tamanho, né, aumentado, devido à ação, né, da gravidade. Então, com isso, elas cresceram e formaram essas estruturas, né, que a gente observa aqui, né? Então, lembrando que essas estruturas, elas se conectam umas às outras nessa estrutura aqui filamentar, né? E hoje são aqui o que a gente observa, né? Os aglomerados, as estrelas, nesse universo que nós temos hoje. Bom, então aí, após esse período, né, em que os fótons deram origem à radiação cósmica de fundo e os átomos se recombinaram, né, e formaram aí os hidrogênios neutros, então não havia no universo qualquer fonte de luz. Então, entre 400 mil e 400 milhões de anos, ele entra na chamada Idade das Trevas. Então, nessa era, ele foi preenchido por hidrogênio neutro, que se formou aqui durante a recombinação, e não havia fonte de luz visível. Então, ele era totalmente escuro e difícil de se observar. Mas, quando o universo tem aí entre 400 milhões de anos, né, ou 200 milhões de anos mais ou menos, então ele volta a brilhar. E com isso, formam-se as primeiras estrelas, né? As galáxias, surgindo os planetas, né? Clústeres de galáxias. E aí nós vemos o universo tal como nós observamos hoje. Chegamos aqui, né? A idade atual, né? Então, hoje o universo tem entre 13 e 14 bilhões de anos, né? Conforme nós tínhamos estimado nas aulas anteriores, 13,6 bilhões de anos após o Big Bang. Então, em grandes escalas, que a gente vê um universo povoado aqui por galáxias, estrelas, aglomerados de galáxias, né? E ele está em expansão acelerada, e o que causa essa expansão acelerada é um conteúdo de energia, né, de origem desconhecida, que a gente chama de energia escura. Bom, e recentemente, mais 1998, então aproximadamente uns 27 anos, né, descobriu-se que o universo ele está em expansão acelerada. Eu não vou falar muito, porque eu já mencionei bastante nas outras aulas, né? Então, aqui em 2011, o Ries e o Perlmutter, eles ganharam um prêmio Nobel de Física, né? Justamente por estudarem, né? E é a evidência dessa expansão acelerada do universo, né? Então, eles analisaram supernovas do tipo 1A, né? Lembrando que elas estão relacionadas com explosões de anã branca em sistemas binários. Então, olhando a luminosidade delas, né? Então, analisando o quanto elas estavam se afastando de nós, né? E analisando o brilho delas. Então, ele verificou que a maioria delas estavam se afastando de nós, né? Isso devido à expansão do universo. Então, com isso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011 por essa descoberta. Então, aqui. E atualmente, né? O que nós temos? Então, nós temos também, né, os estudos com ondas gravitacionais. Então, como as ondas gravitacionais, elas podem contribuir para o melhor entendimento do universo. Porque, veja, atualmente, nós temos acesso à evolução do universo, né, via aqui a radiação eletromagnética até o limite observável, ou seja, até aqui 380 mil anos, que é a radiação cósmica de fundo. Mas só que antes disso, ocorreram eventos, desde lá o Big Bang até a formação das partículas e as fases iniciais de evolução. E a esses estágios do universo, nós ainda não temos sequer acesso. Então, as ondas gravitacionais primordiais, elas podem nos fornecer esse acesso além do universo que a gente observa hoje. Então, com isso, né, a gente teria a possibilidade de acessar o início da formação e evolução do universo, né? Então, esse marca o início de uma nova era para a cosmologia moderna. E atualmente? Bom, então nós estudamos tudo, né, sobre a evolução
do universo, né? Vimos o que aconteceu em cada era. Então, beleza. Com isso, nós já conhecemos a sua origem e sabemos o destino? Não. Por quê? Muitas questões ainda estão em aberto. Não sabemos o que de fato aconteceu no Big Bang, porque ali a gente está no limite, onde a física clássica ela não funciona bem. Então, a gente precisa de uma teoria que seja capaz, né, de explicar esses efeitos do regime quântico do universo. E além do Big Bang, pode haver algo? Então, será que o universo ele não começaria numa fase de contração? Como se formaram e onde estão as primeiras estrelas? Ainda não foram observadas, mas são chamadas população 3, né? Como se formaram as galáxias? Qual é o real valor de H0, que é o problema da tensão em H0, né? Porque combinando dados diferentes, radiação cósmica de fundo e através de dados de supernovas do tipo A, a gente obtém valores diferentes para constante de Hubble. Então, por quê? O que é matéria escura? O que é energia escura? E o que são essas ondas gravitacionais primordiais? Será que a gente consegue detectá-las no universo primordial? E qual será o destino do universo? O que é essa energia do vácuo? O que é quintessência? Então, será que a energia do vácuo é a constante cosmológica? Ou será que ela é quintessência? Um campo, né, que flutua, que oscila no tempo e no espaço. Então, essas são algumas indagações, né, que ainda permanecem sem respostas. E eu deixo aqui para que vocês, né, se sintam talvez motivados a pesquisar um pouco mais, né, e quem tiver interesse, fique à vontade para nos contatar, né, aqui no CBPF. Então, muito obrigada. E essas foram algumas das referências que eu utilizei.